Olá, mamães, tudo bem? Eu sou a Fefacarã da La Robe Baby e hoje eu tô aqui depois de 8 semanas do Mateu. Finalmente eu consegui fazer um vídeo para vocês que me pediram tanto dos produtos que eu mais gosto, dos produtos que eu uso muito com o Mateu. Coisas que eu acho essenciais, coisas que deixam a nossa vida um pouquinho mais prática. Então vou fazer uma listinha aqui dos produtos e vou colocar também o link e onde comprar esses produtos, tá? Como o Mateuzinho tá no meu colo, eu não vou conseguir mostrar os produtos pra vocês. Vamos lá, uma coisa que eu acho muito importante, porque o Mateu no começo ele só dormia no meu colo e é super perigoso e eu não tava conseguindo dormir direito. E eu descobri uma caminha que coloca na nossa cama, tá? Aqui nos Estados Unidos se chama de co-sleeper e no Brasil eu acho que é caminha mesmo, caminha de bebê pra colocar na cama. E ele dorme muito melhor, como eu estou amamentando. Ele dorme na cama, só que do meu lado, tá? Não é legal colocar essa caminha no meio do casal. Ele fica do meu lado, então as mamadas da noite são muito mais tranquilas, são muito mais rápidas e assim a gente volta a dormir logo. Outro produto que eu achei muito legal, que no começo eu relutei, meu marido, imagina, isso é besteira, não vamos comprar, não precisa, é o aquecedor de lencinho umedecido. Por quê? Toda madrugada era um parto, literalmente, porque eu ia trocar o Mateu e ele chorava, chorava muito, porque ele estava todo quentinho, dormindo quentinho com a mamãe, e aquele lencinho gelado no bumbum dele fazia ele chorar horrores. Então, depois de me informar com algumas amigas que usaram, com algumas clientes que eu até recomendei comprarem o aquecedor de lencinho, eu finalmente achei muito mais prático e me rendi ao aquecedor de lencinho umedecido. E ele não chora mais tanto quanto ele chorava. Claro que os nenéns sempre choram quando você vai trocar, que eles estão meio sonados, eles não gostam de sair do aconchego da mamãe para trocar fralda, mas esse lencinho salvou algumas madrugadas minhas, aliás, muitas das minhas madrugadas. Falando de madrugadas, tá? No começo, eu queria dormir com a luz acesa, o abajur aceso, porque eu queria ver o neném tá respirando, o neném tá chorando, como que ele tá. No começo é muito difícil, pra mim foi muito difícil a parte de amamentação, ele pega certo, pega errado. Então o que eu achei muito legal foram as luzinhas noturnas. Eu coloquei uma luzinha noturna no meu quarto, o suficiente para ficar escurinho e eu conseguir enxergar um pouquinho do Mateu, e uma luzinha noturna onde eu troco o Mateu, que é no outro quarto, que é o quarto dele oficial mesmo, com berço, trocador e tudo mais. E assim, dessa forma, quando a gente vai até o quarto fazer a troca, ou quando eu pego ele para mamar, ele não desperta e ele sabe que é noite e que ele tem que voltar a dormir logo. Então isso para mim foi uma coisa muito legal e importante que eu aprendi assim depois da primeira, segunda semana de vida do Mateu. Uma outra coisa que eu uso muito são as bombinhas de tirar caquinha de nariz. Eu tenho duas, eu tenho uma da Nose Frida e eu tenho uma outra bombinha que eu vou mostrar pra vocês também, que vem no kit de higiene. O Mateu, ele tem, todo dia de manhã, ele tem uma catotinha. E o narizinho dele é tão pequenininho que é bem difícil de tirar, não tem como, né? Oi, filho, mamãe tá fazendo um vídeo. Então, eu acho super importante, por mais que ele chore, esperneie, depois que eu tiro, que o narizinho dele tá entupido, vamos dar oi pro pessoal? Vamos dar oi? Olha que soneca. Não chora, filho, mamãe tá fazendo um vídeo. Então, por mais que ele chore, que ele esperneie, quando ele tá com a catotinha, meu marido fala, tirador de catotinho, porque ele é o que tira melhor. Eu acho importante ter, porque ele respira muito melhor e não tem como tirar sem ser com essas bombinhas. Outra coisa... Opa! Vai se olhar, vai com o papai agora que a mamãe vai terminar o vídeo, então. Outra coisa que eu acho importante falar pra vocês é da almofada de amamentação. Pra mim ela tem várias utilidades. Uma, você consegue amamentar numa posição correta, confortável pra você e pro bebê, pra não ficar com dor na coluna. E outra, eu vou mostrar pra vocês nas fotos que eu fiz na matéria do blog, mas ela serve como apoio pro neném, tanto para ele ficar sentadinho de frente para você interagindo, batendo papo,
como pra ele dormir. Então, às vezes eu não quero colocar no berço, eu quero fazer alguma coisa, e porque ele gosta de dormir, ele não gosta de dormir em lugar vazio, que ele não encoste nada. Então, essa almofadinha deixa ele aconchegante, eu coloco ele de ladinho e ele dorme super bem. Então, acho importante essa almofadinha e ela tem várias opções de uso, né? Vamos lá, outra coisa que eu achei muito legal é o sling ou o canguru. Por quê? No começo, o neném fica muito no colo, ele mama muito, mesmo se você der mamadeira, fórmula ou se você amamenta, ele requer muita atenção, claro, um nenenzinho acabou de nascer e ele ama ficar no colo. Então, eu amo ficar com o Mateu no colo também. Como eu tenho as minhas coisas para fazer, depois da segunda semana eu comecei a usar o sling. E aí eu fico com as minhas mãos livres e eu consigo fazer as minhas coisas. Então, se eu tenho que trabalhar, eu tenho que usar o computador por algum motivo, ou até mesmo a gente tem 2 gatinhos aqui, se eu tenho que dar ração para os gatos, trocar água, enfim, eu tenho as mãos livres e isso fica muito mais prático, eu não fico refém e segurando o Mateu, assim, 24 horas por dia e sem conseguir fazer nenhuma outra coisa. Mais um item que eu acho super importante, que eu já ganhei logo de cara, antes mesmo do Mateu nascer, são os tapetinhos interativos. E por que que é importante? Apesar dos recém-nascidos dormirem muito, o momentinho que eles estão acordados, eles gostam de interagir, ouvir musiquinha, ver coisinhas, coisas coloridas que chamem a atenção dele e até é bom para o desenvolvimento deles. Então, o tapete interativo eu comecei a usar com o Mateu a partir de 1 semana de vida. Eu deixava ele deitadinho no tapetinho e ele ficava lá vidrado nos bichinhos pendurados, eu balançava bastante, ele ficava observando e hoje ele já dá risada, né? Não são aquelas risadas gostosas. Ele sorri bastante, então eu sei que ele tá curtindo o tapete interativo e é uma atividade que eu faço com ele todo dia, pelo menos 2, 3 vezes por dia. Inclusive, o próprio tapete interativo, eu faço tummy time. O que é o tummy time? Eu coloco ele de barriguinha para baixo para fortalecer o pescocinho e a coluna dele. Aí ele tenta levantar a cabecinha. Isso é muito importante para o desenvolvimento do bebê e no futuro vai ajudar ele a engatinhar, a sentar e a andar. Então é legal fazer esse exercício, mas claro, sempre perguntando pro pediatra dele, do seu bebê e pedindo orientações. Uma outra coisa que eu achei muito importante, que eu comprei antes do Mateu nascer, ainda estava grávida dele, é o termômetro de orelha. Tenho certeza que vende aí no Brasil, aqui também vende, ele até tem um precinho um pouco salgado, não me recordo, mas vou colocar aqui o link para vocês. Esse termômetro, ele é muito legal porque não é como os nossos termômetros de antigamente que tinha que colocar embaixo do braço, ficar esperando, segura o braço do neném. Ele é muito prático, ele é digital, então você coloca, encosta por 2 ou 3 segundos na orelhinha do neném e automaticamente te dá a temperatura. E por que que eu acho importante? Quando a gente saiu da maternidade, a gente ficou 2 dias lá, eu tive parto normal. Então, qualquer coisinha a gente perguntava pra enfermeira, apertava o botão e a enfermeira estava lá. E elas ensinaram pra gente que a temperatura correta do bebê, aqui nos Estados Unidos, depois eu vou transferir pra vocês em Celsius, mas aqui seria a partir de 97,7, 98,5 Fahrenheit. Então, é muito difícil de saber, no começo, pelo menos para as mamães de primeira viagem como eu, se o bebê tá quente, se o bebê tá frio, tá com calor. Então eu ficava meio neurótica e gostava de medir a temperatura do Mateu 2 vezes por dia. E era muito prático e me deixava muito segura em saber que a temperatura corporal dele tava legal. Então, pra mim, serviu muito. Todas essas dicas são, sim, uma coisa pessoal minha que eu uso com o Mateu. Não quer dizer necessariamente que tudo isso que eu tô falando pra vocês vai servir pra vocês. Mas eu acho que algumas das coisas com certeza sim. Bom, outra coisa que eu acho bem importante, que eu dou sempre essa dica, são as roupinhas de zíper, principalmente para as trocas da madrugada. Por que roupinha de zíper?
Porque imagina, você sonado, nenê chorando. No começo, troca muitas fraldas na madrugada. Agora, o Mateu com 8 semanas, eu tenho trocado no máximo 2 fraldas. Mas eu lembro que no começo, pelo menos 4, 5 fraldas na madrugada. Então, as roupinhas de zíper eram muito práticas para isso, porque eu abria o zíper, via se a fralda estava suja ou não e fechava o zíper. Ou ia trocar o Mateu, abria o zíper rapidinho, trocava e fechava o zíper. As roupinhas de botão, tem muito botão. Então, o neném se estressa, você demora, lembra, você tá com a luzinha noturna, então você não enxerga direito o botão, e isso acaba despertando o neném, acaba te despertando, e aí as noites não ficam muito fáceis e as trocas muito menos. Então, eu recomendo muito pra dormir os pijaminhas de zíper, tá? Eu vou te passar aqui onde você encontra e com certeza tem aí também no Brasil. E eu super recomendo dormir com pijaminha de zíper. Durante o dia não tem problema, mas pra noite facilita demais não ter que ficar fechando botãozinho por botãozinho. Outra coisa que eu achei muito legal que eu comprei aqui é o poncho de amamentação. Eu tô amamentando o Mateu, pretendo amamentar bastante tempo, pelo menos 6 meses. Então, e a gente começou a sair com o Mateu, ele ainda não fez 2 meses, ele faz aniversário dia 4 de fevereiro. E ele não tomou todas as vacinas, mas a gente tem saído um pouquinho com ele, vai em parque, vai em restaurante quando tá mais vazio e tudo mais. E claro, o Mateu mama bastante, eu chamo o Mateu de bezerro, ele mama muito o tempo todo. Então, eu fico mais à vontade, né, de amamentar em público com o poncho de amamentação, porque aí eu escondo o Mateu, o Mateu fica quietinho, bonitinho, embaixo do poncho da mamãe. E eu, por exemplo, numa roda de amigos, eu fico tranquila conversando com eles, almoçando, e o Mateu fica mamando e não tem problema nenhum. Eu me sinto mais confortável assim. Outra coisa, esse poncho é muito legal, é um poncho que tem aqui nos Estados Unidos. Eu vou passar o link para vocês onde eu comprei. Eu acho que no Brasil aí também já tem. E ele serve também como uma capa protetora para o bebê conforto, uma capa protetora de vento, de luz, de claridade, enfim. Então eu coloco esse poncho sobre o bebê conforto quando eu vou passear com ele no carrinho e é muito legal por causa disso. E eu também uso às vezes, ou pode ser usado para você estender em algum lugar e colocar o bebê em cima, como se fosse uma toalhinha mesmo. Então eu falo que esse poncho é 3 em 1 e eu não vivo sem, eu sempre que eu saio eu coloco ele na bolsa. E por último, não menos importante, eu recomendo que você tenha os swings, que são aqueles balancinhos para colocar o neném, independente da marca, independente do estilo. O Mateu tá começando a gostar dos swings agora. Isso também varia de neném para neném. Eu tenho amigas que têm neném e os nenéns não gostaram do swing, não usaram e acabaram ficando com aquele trambolho lá. Mas eu tenho muitas clientes e muitas amigas que amaram o swing. Por quê? Ele pode tirar um cochilinho lá, mas na verdade o que pra mim é mais útil, eu coloco ele do lado da minha mesa de jantar. E aí quando eu vou jantar, pra não jantar com o Mateu no colo, porque praticamente 90% das refeições eu faço com o Mateu no colo, ou mamando ou dormindo, e aí eu falei, não, chega, né, eu preciso comer direito, então eu tô começando a colocar o Mateu no swing e tá dando certo. Mesmo que ele fique 15, 20 minutinhos, já é tempo suficiente para eu conseguir comer tranquilamente sem ele no colo, ou por exemplo, fazer alguma coisa que eu tenho que fazer na casa, enfim, consigo novamente ficar com as mãos livres, mas não ele comigo como no sling. Então eu tenho um tempinho livre aí pra mim enquanto ele tá interagindo no swing. Coloco uma musiquinha pra ele, tem swings que já tem musiquinha e o meu tem alguns tipos de balancinho, mas para ser bem sincera, ele gosta mais de ficar na posição do balancinho do que propriamente do balançar do balancinho. Então, ele tem umas bolinhas em cima e tal. O meu é do 4Moms, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas tem vários legais da Fisher-Price também. E funciona bastante pra gente, talvez funcione pra você também.
É isso, mamães, vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês que assinam meu canal. Espero que vocês tenham gostado da minha dica, gostado desse vídeo, puderam conhecer um pouquinho do Mateu. O Mateu tá lá com o papai agora. E se vocês gostaram, vou ficar muito feliz se vocês fizerem parte do meu canal, assinarem aqui e derem um joinha aqui se vocês gostaram, tá bom? Eu aguardo os comentários de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem podem escrever para mim. Um super beijo, tchau, tchau!